paz em nossos corações, muita paz, muita luz, muito amor, muito para podermos dividir muito. Dividir não, doar. Estejamos neste momento em harmonia com o nosso Pai. Estejamos neste momento em harmonia com o nosso Pai, porque nós vamos falar de algo muito necessário para ouvirmos e refletirmos. Nós vamos falar da arrogância e o que é a arrogância e como ela é vista pelas pessoas que convivem com os arrogantes e como ela é sentida por essas pessoas e como o arrogante se vê e se sente. Porque às vezes a pessoa até se enxerga diferente, mas não se sente diferente, se sente melhor. E quem se sente melhor, quem se sente acima, traz em si a arrogância, a petulância, não é? Eu faço, eu posso, eu isso, eu aquilo, eu nada. Porque eu nada mesmo. Eu tenho que trabalhar em mim as minhas dificuldades, as minhas tendências negativas, os meus medos, as minhas angústias. Eu tenho que aprender a ter humildade de me colocar diante de Deus e falar assim: Pai, me ajuda. Eu tenho que lembrar que não sou superior a ninguém, porque não sou melhor, não sou perfeito. E o Espírito que já é perfeito, ele tem a humildade de se colocar na mesma dimensão que o outro, para não ferir ao outro, para não magoá-lo, para mostrar a ele que ele também pode ir além. Então, se somos avançados intelectualmente e fazemos coisas que as outras pessoas não conseguem fazer, temos atitudes que as outras pessoas não conseguem ter, isso não nos faz melhor do que ninguém. Isso deveria ser para nós uma sinalização de responsabilidade. Se eu tenho este conhecimento, eu tenho a responsabilidade de passá-lo adiante. Se eu não posso passar adiante, eu tenho a responsabilidade de tratar melhor aquele que ainda não tem. Eu tenho a responsabilidade de olhar o meu irmão de uma maneira diferente, porque eu não sou melhor que ele. E a gente vê, às vezes, tantos sábios que não sabem ler e escrever, mas que tem a humildade de se colocar eternamente aprendiz. Mas o aprendiz das leis morais, não é? Ele tem que trabalhar o intelectual dele, sim, mas ele já faz o mais importante, que é trabalhar o seu moral. E a gente vê tantos gênios que trazem em si a arrogância, a petulância e o orgulho, que só afasta de si as pessoas com quem ele precisa conviver. E depois tem outra situação que é muito importante, que nós não levamos em conta: a mão de Deus, né? Olha, a mão de Deus nas nossas vidas, porque o nosso tempo não é nosso, é de Deus. A vontade que prevalece não é a nossa, é a dele. Mas o que você está dizendo? É a vontade de Deus? É. E você sempre diz que Deus nos quer livres e felizes. É. E é a vontade de Deus que vai nos dar as situações de dificuldades e de necessidades para trabalharmos as nossas más tendências, para sermos livres destes pesos e felizes por enxergarem de outra maneira, sob outro aspecto, o resto da nossa eternidade, aqueles que convivem conosco. Então, de repente, nós temos tudo
que materialmente podemos dizer, e não somos nada espiritualmente falando. Aí Deus olha para a gente e fala: filho tolo, seu tempo é determinado. E quando partir, o que partirá? Os seus bens? O seu dinheiro? Sua posição social? O que partirá? Partirá a sua essência. E essa você não trabalhou. Porque você não trabalhou o seu orgulho. Porque você teve possibilidades de auxiliar e não auxiliou. Você teve possibilidades de permitir o crescimento dos outros e não o fez. Você teve possibilidades de matar a fome dos pequeninos e não matou. Você só adquiriu. E em adquirindo, você mostrou a sua tendência maior, que é o seu orgulho, que é a sua arrogância, e você vai precisar trabalhar isso. E de novo você vai vir. Vai vir para uma nova encarnação, sabendo que vai precisar trabalhar isso. Então, olha, é a vontade de Deus nas nossas vidas, é o tempo de Deus nas nossas vidas. Não vamos perder tempo com essas tendências que ainda existem em nós. Sim, existem. Que pena que elas ainda existem. Mas vamos começar a trabalhar. Nós já não estamos mais na condição de falar: ai, e agora o que é que eu faço? Não, nós já temos algum entendimento. O mundo está gritando, pedindo por ajuda, não é? Os seres que habitam o nosso planeta estão pedindo por ajuda. Não é apenas a ajuda material, mas é a ajuda do coração. É aquele amigo que ouve, é aquela pessoa que visita um ser adoecido. É aquele que passa e dá um bom dia sorrindo, é aquele que enche os nossos olhos com as belezas da boa educação, da gentileza, da boa vontade, da humildade, que nos mostra que se ele pode, nós também podemos. O mundo está muito carente de bons valores. Não sejamos nós a guardar o nosso. Não sejamos nós a ser mais um do lado de lá. O lado de lá já é muito cheio. Vamos começar a encher o lado de cá. Vamos tentar trabalhar em nós a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa superioridade. Não somos. Não somos superiores a ninguém. Vamos lembrar de um exemplo muito simples e muito real e muito básico na nossa vida. Se não tivéssemos os coletores de lixo, nós estaríamos afundados no nosso próprio lixo. Ele é humilde. Ele é humilde. Ele faz o seu trabalho. Ele limpa a nossa casa. Tudo bem que somos nós que colocamos o nosso lixo lá fora e ele leva. Mas se não tivermos ele, o nosso lixo fica lá. Não somos melhores do que ninguém. Não somos superiores a ninguém. Não somos imunes às necessidades de convivência. Precisamos aprender isso. Se na nossa mesa existe um prato de comida, teve o agricultor que plantou. Se a nossa cidade está limpa, teve os garis e os coletores de lixo que cuidaram. Se nós vestimos uma roupa, é porque teve o produtor que plantou, teve o tecelão que teceu o fio, teve o costureiro que costurou, teve a loja que nos vendeu. Somos sempre necessitados uns dos outros, justamente para entendermos que não somos superiores a ninguém. Então, fora com arrogância, com superioridade, com orgulho, fora com tudo isso de nossas vidas.
Sejamos mais simples, sejamos humildes e vamos aprender com isso a sermos mais livres e mais felizes.